Bom dia, pessoal. Hoje o tema do vídeo vai ser onde investir o dinheiro se eu ganhar na Mega Sena. Saiu um prêmio aqui em Porto Alegre de 80 milhões. É um prêmio muito alto. Pensa comigo, a pessoa não tem educação financeira ou nunca imaginou administrar um valor acima de 1 milhão e faz a aquisição de uma Mega, alguma coisa assim, e ganha 1 milhão. Ou mais que isso, ou 80 milhões, como é o caso concreto. Onde ela vai investir? Como é que ela vai ter, digamos, aptidão para administrar esse dinheiro? Porque ela vai estar envolvida por pessoas que ela não pode falar o que ela ganhou isso, ela está correndo risco de vida, né? Não, mais de uma vez já assassinaram pessoas que ganharam na Mega Sena, pelo que eu lembro aqui no país. Então, a chance de arrasto é muito grande quando você falar isso para alguém. Alguém para ajudar a administrar. Bom, vocês viram o caso das coins, né? Os assessores de investimento estão prontos para fazer você perder dinheiro e eles botar no bolso deles. Então imagina se tu falar que tu ganhou isso, o cara vai dizer, não, bota 20 milhões aqui. Aí ele ganha 2, 3 milhões e tu se lasca com o teu rendimento, depois recebendo uma mensagenzinha de que agora só vale pouquinho, que agora só vale 10% do que tu investiu. Absurdo, né? Absurdo. Então, nesse caso concreto, se você comprar Mega e um dia ganhar, você já sabe que aqui nesse vídeo eu vou dar uma ideia de como fazer render esse dinheiro. Como que eu faria? Eu faria uma divisão em 4 setores. Renda fixa. Agora, se essa renda fixa eu colocaria... É incrível, né? Eu vou falar, toca todos os barulhos possíveis. Essa renda fixa eu colocaria no banco, no CDB, padrão, CDI, ou num tesouro. Ou nos dois, porque assim, ó, o FGC não vai guardar um potencial valor que você vai colocar ali na casa de 20 milhões, porque são 80 milhões o prêmio que saiu recentemente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é exatamente por isso que eu estou querendo falar sobre isso, porque tem sido costumaço sair prêmios dessa magnitude na Mega. Então, aonde investir? É um valor muito alto. E você tem dinheiro para a vida toda, bem administrado, tranquilamente. Pensa que hoje a renda fixa está dando 1,1%, 0,2% em alguns momentos. Então, assim, você tem certo. Você vai tirar o valor de 800 mil mês. Não precisa mais trabalhar, né? Agora você vê que precisa muito dinheiro para conseguir viver de renda passiva quando você ganha pouco, como na renda fixa, né? Pois é. Não é tão simples assim quanto se imagina, quanto os gurus de investimento falam, né? 800 mil é um bom valor. Mas eu faria uma divisão. Eu faria uma diversificação. O que eu colocaria aqui? 20 milhões na renda fixa, como eu falei. Então vai estar rendendo ali uns 200 mil mês. Nesta parte, eu não mexeria. Eu colocaria essa parte na renda fixa e eu ia computar assim, ó, isto aqui é para inflação. Tu entendeu? Porque assim, a inflação atual de governo tá 0,5, 0,6, mas ela realmente, ela passa de 1%, tá? Então a inflação nos últimos anos, se você verificar, ela tá a 10%, não tem como ser menos que isso. E em muitos casos, quando você faz a inflação própria, ou a inflação geral, regional, cara, tá beirando até 15%, dependendo do tipo de consumo que você tem. Então é muito mais alto que a gente imagina. Em muitos momentos, a renda fixa não chega a dar um lucro real. Eu sei que todo mundo diz, não, mas como assim, não sei o quê. Cara, tão mentindo pra você. Então assim, a renda fixa, ela dificilmente dá um lucro real. Mas o exemplo que eu mostrei de terrenos aqui na minha cidade, de terrenos bem valorizados na Serra Gaúcha, é ainda pior. Ainda gera passivo, porque você tem que estar limpando o terreno, depois quando vende tem que pagar um monte de tributo, enfim, mais ainda do que no caso da renda fixa, enfim. Para cada caso, um problema. Então, como que eu faria? Eu colocaria esses 20 milhões ali na renda fixa e ali eu não mexeria. Ali eu ia deixar assim, ó, isso aqui é para corrigir a inflação. E pronto. Uns anos depois, vai ter virado 25 milhões, 30 milhões. Eu sei que vai estar corrigindo o valor todo. Eu ia pegar outros 20 milhões e ia colocar em ações de oportunidade. Porque o meu objetivo aqui não é abrir negócio. Eu estou partindo do pressuposto que você é um CLT, ou um prestador de serviço, ou um dono de pequeno negócio. Não tenho por que continuar administrando aquele negócio, vai colocar o gerente ali, alguma coisa, e tchau, vai viver a vida, né? Convenhamos. Você ganha 1 milhão por mês, não precisa estar trabalhando mais. Claro, é bom que você tenha atividades para se manter senil, para se manter bem mentalmente consigo mesmo, mas provavelmente você vai querer tirar uma folguinha, né? Com certeza. Por um tempo vai botar alguém administrando ali seu negócio. Então, em suma, aí eu colocaria daí 20 milhões em ações de oportunidade. O que é isso? Ações de oportunidade são ações que, do meu ponto de vista, no momento estão abaixo do valor real delas, por alguma motivação, seja ela sazonal de mercado, seja ela porque não acompanhou o índice, seja ela porque em determinado momento não está bom para o setor, enfim, existe um risco atrelado, mas existem grandes descontos. Riscos e descontos naturalmente andam juntos na Bolsa de Valores. Um exemplo hoje que a gente tem é que o Banco do Brasil está na casa dos R$ 20 ali, teve dificuldade de caixa, bateu o teto, né, não consegue mais ter um novo lucro maior mês a mês, então está tendo dificuldade do setor agrícola, inadimplência aumentando, entre esses fatores. É uma oportunidade. Abaixo dos R$ 20 eu vejo o Banco do Brasil como uma oportunidade, até porque o dividendo dela anual aumenta ainda mais, conforme esta curva inverte, né? Então isso é uma ação de oportunidade. Outro exemplo, Randon. Eu acho que a Randon, abaixo dos 5, ela quase bateu 5, também é uma oportunidade. PTNAT,
Acho que abaixo dos 4,50 também é uma oportunidade. Outro exemplo, porque nem todas estão no meu radar, né? Eu acho que as ações da Grandene, abaixo dos 5, é uma oportunidade. Petrobras, abaixo dos 25, acho que é uma oportunidade. Azul, a R$1, muito arriscado, mas pode ser uma oportunidade. Você é uma pessoa que tem dinheiro agora para poder perder um pouquinho, né? Então, aqui são ações de oportunidade. O que eu faria no caso dessas ações? Eu sei que a possibilidade e o interesse aqui é de ter ganho de alta e entender-se que elas estão descontadas. Mas você pode fazer venda coberta OTM, pegar mais uma taxa de retorno de 0,5% ao mês sobre elas. E aí você usa as suas ações para comprar novas ações. Lembrando que das 4 fontes que eu vou fazer do valor total do prêmio, 20% na renda fixa, para me manter garantido, tranquilão, 200 mil por mês, certo? Nunca mais ser pobre, certo? Aí aqui eu vou colocar uma taxa média de 0,5% de retorno, com probabilidade de ser exercido de 10, 20% no máximo, com uma possibilidade de ganho da ação bom, contundente. Por quê? Às vezes pode demorar para essa ação subir 1, 2, 3 anos. Então é importante que, além do dividendo, você receba alguma coisa. Então por isso esse 0,5%. Pelo menos você tira a inflação ali também. E, na real, eu faria o seguinte, ó, com esse 0,5, vai estar tirando uma média ali de 100 mil por mês. É um bom valor. Pega esses 100 mil, compra mais ações, mais ações, mais ações, mais ações. Então, é um meio interessante. Você consegue garantir o exercício. Se ocorrer um ganho de alta da ação, vai ganhar na alta também. Claro que vai ter um limite, né? Vai ser sob o strike que você lançou. Vai garantir o retorno de 0,5 todos os meses. Vai garantir um ganho de ação. Claro que esse ganho de ação vai ser limitado pelo strike no qual você lançou, mas ainda assim vai ocorrer. Vai 1 ou 2 vezes no ano ter um risco de ser exercido, mas você vai diluir essa carteira em várias ações, então vai diluir esse tipo de risco também. Isto seria um dos investimentos que eu faria. O outro investimento eu colocaria na renda fixa, mas com objetivos claros. Eu colocaria numa liquidez diária, não pegaria, às vezes você pega uma renda fixa que você tem que ficar no mínimo 30 dias, 60 dias, e para ter um desconto maior no imposto de renda tem que ficar um ano, né? Não. Aqui eu colocaria numa conta corrente com liquidez diária que gera CDI. Então, os outros 20 milhões, que é a parte 3, tá? Eu colocaria numa conta de liquidez diária com CDI, que vai estar me rendendo ali 1%, mais ou menos, dependendo, fica 0,9 a 1 ponto no máximo. Porque ele já tem o desconto do imposto de renda automático, e dane-se essa parte, mas ele vai estar rendendo todo mês. Ou seja, vai estar te rendendo aí quase que igual a outra conta renda fixa, que você vai ter pego uma renda fixa melhor, né, que pague mais. Só que aqui você tem liquidez diária. Esses 20 milhões vão estar rendendo aí uma média aí de pelo menos uns 150 mil, que é muito bom já. Aqui é a conta de aquisição. Aquisição de oportunidade. Por quê? Isso é uma coisa que eu percebi já, e é comum, oportunidades aparecerem quando você está capitalizado e também quando está descapitalizado. Mas agora você está capitalizado, então você vai aproveitá-las. Por exemplo, a minha esposa já comprou uma casa porque em um dado momento ela aproveitou uma oportunidade. Comprou barato, muito barato. Então, essas oportunidades aparecem, principalmente para quando alguém está precisando de dinheiro. Assim como eu já citei o exemplo que apareceu uma vez uma caminhonete para meu pai, uma oportunidade ímpar, e ele aproveitou essa oportunidade, comprou e ganhou bastante dinheiro de forma muito fácil. Nem sempre é assim. Não que o cara vai pegar agora esses 20 milhões e virar brinquedo de carro. Não. Ele nem, digamos, um especulador imobiliário. Mas vou dar outro exemplo. Tem um complexo de prédios aqui na região que valorizou muito nos últimos 3 anos, beirando 100%. Quem comprou na planta, pagou à vista, está conseguindo uma taxa de aluguel de imóvel residencial que está oscilando entre 0,7% a 1% ao mês. É uma média muito alta. Então o que isso significa? Inclusive, eu sei que um colono que a gente chama, um cara que planta, como é que seria, para você que o Brasil é grande, né? Colono seria um agricultor, tipo esses exemplos que vocês têm em Goiás, assim, essas coisas, muita plantação, essas coisas e tal. Um colono comprou 9 imóveis em um prédio de 32. Oportunidade chama oportunidade. Então assim, esse dinheiro você não tem que ter pena de usar, você vai imobilizar ele para deixar ele de forma física, porque assim, como você está vendo aqui, todas as rendas físicas, embora estejam atreladas a banco, você pode ter físico e tal, mas você vê como é meio físico, meio digital. Hoje em dia alguns vão ser digitais também. Eu acho importante ter alguma coisa totalmente física, fora do mercado financeiro, tá? Porque assim, quando dá grandes crises, o mercado financeiro desaba, aquele tendel, aquela loucura, risco de falência de banco, toda aquela coisa, sabe? É bom você ter alguma coisa física para te garantir também. Então eu investiria em oportunidades que possam vir a surgir. E algumas coisas vão ser nesse aspecto imobiliário. Por exemplo, uma vez apareceu para mim, e eu não estava com dinheiro na mão, um imóvel comercial no centro
por 200 mil reais. E eu tenho certeza que hoje um aluguel daquele imóvel orbita na casa dos 5 mil reais, se não 6. Balizado pelos valor que eu paguei ali, ele tá dando uma taxa de 2 a 3% imóvel comercial. Ah, mas tem que ver a inflação do tempo, não sei o que, para puxar o valor. Ah, que seja, mas a gente não conta assim. No final, o que importa é o seguinte, hoje tá dando um aluguel de 6 mil. Então, você entende? Oportunidades vão vir a surgir, esse dinheiro não tem que ser gasto logo, vai demorar às vezes uns 5 anos para você gastar. Lembrando que tá rendendo 150 mil todo mês. Apareceu um terreno barato lá, vai lá e pega um, pega dois. Apareceu alguma coisa aqui, oportunidade aqui, vai lá e pega. Pá, esse carro aqui tá muito barato, tá uns 20 mil abaixo da FIP. Pega, fica andando um tempo, depois vende, ganha alguma coisa, e assim vai indo. É dinheiro de oportunidade. Mas não é alguma coisa pra tu arrumar pra tua cabeça e ficar te incomodando, ficar te estressando e não conseguir vendedor ou vender depois, tá? São oportunidades. E você pode colocar imobiliário para administrar quando for no campo dos imóveis também. Então vai render também uma forma de renda passiva e é isso aí. Os outros 20 milhões, operação de taxa. Eu faria com certeza isso. Operação de taxa. Como aquele exemplo que eu mostrei da Petrobras, que eu compraria 1.000 ações e venderia coberto e ia dar um retorno aí de 3,7% no mês. É uma operação muito lucrativa. Pensa comigo, 20 milhões rendendo 3,7% no mês. Cara, isso vai dar uma casa assim, eu tô calculando por alto, nem botei o cálculo ali, vai estar dando mais 600 mil reais. 3% sobre 20 milhões, mais 600 mil reais. Então você vê que é um lucro muito alto contrapartida de todos os investimentos. Este eu sacaria, esse eu iria sacar. Ou você pode sacar os outros ali, sim, vai estar gastando coisas para si próprio. Esse aqui eu gastaria com supérfluo mesmo, com bobagem, enfim. Pum, caiu 600 mil esse mês eu vou luxar. Esse mês eu vou fazer isso, isso e aquilo. Pronto, isso aí. Ia estar garantindo, a renda fixa garantindo a inflação, e esse dinheiro aí você sabe que, opa, esses 600 mil é livre para gastar o que eu quiser e dane-se. É isso aí, isso aí. Garante o dinheiro da geração, garante o seu para qualquer infortúnio ou eventualidade, vai estar fazendo alguma coisa útil, tipo, vai estar fazendo umas operaçãozinhas ali, tá? Não precisa estar trabalhando, vai estar fazendo uma coisa útil, vai estar pesquisando na bolsa, ações, alguma coisa, vai estar vendo negócios, oportunidades por aí que podem surgir, vai estar fazendo aquela coisa que o ser humano precisa de sentir-se útil, estar interessado, pesquisando, estudando. Pelo menos a maior parte das pessoas é assim, e eu seria assim também. Então, não precisa estar trabalhando. Aí é só esperar a renda passiva cair. Esse investimento aqui, ó, renda coberta de opções de ações, você vai ali fazer a venda coberta, recebe antecipadamente. Então assim, comprei as ações da Petrobras e vendi coberto. Pum, caiu 3,7% no mês na hora, antecipado. E eu mostrei um exemplo esses dias que na Grandene deu 4%. Então, a média mínima é de 3%, normalmente você recebe. Claro que pode precisar rolar, pode ficar engessado na ação. São papos para outro vídeo aí mais específico de ações. Mas eu faria esse tipo de operação porque eu sei que ia render uma média de 500 mil por mês só com os 20 milhões, hein? Então é muito interessante e eu faria diversificação. Eu diversificaria desse jeito. E você? Como é que você faria? Você ia deixar só na renda fixa e não ia fazer mais nada e dane-se? Ou você ia procurar fazer algum tipo de coisa assim, como eu tô fazendo, diluindo riscos, assim, tentando ter diferentes fontes de receita? Como é que você faria? O que você faria? Gostou do exemplo? Escreve aqui mega. Escreve aqui mega para ajudar no YouTube e ele entender que é relevante esse tipo de conteúdo. E aí, responde aí. Escreve aí que eu vou te responder também. E dá o joinha que vai ajudar pra caramba no canal, um canal pequenininho. Tudo mais isso, pessoal. Valeu!